Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, vamos continuar falando sobre geometria, mas agora não é mais conceito. Eu estou falando agora de como calcular área, volume e perímetro e vou explicar o que é cada uma dessas coisas. A gente sempre começa com nomenclatura para ajudar a gente na sequência da aula, beleza? Então, começando, um retângulo bidimensional, usando só a linha externa. Mostrei aqui o que é a base e o que é a altura, certo? E já coloquei aqui as letras também, tá, gente? Então, ó, base, B, altura, H. E por que H? Porque vem do inglês, tá? Por isso que a gente não usa A aqui. Esse outro aqui, eu coloquei ele preenchido para explicar o conceito de área. Área é o espaço que isso aqui ocupa, e esse espaço é bidimensional. E depois volume. Volume é o espaço que ocupa tridimensional, tá? Então fiz aqui a representação de um paralelepípedo para a gente entender como é que é isso aqui. Perímetro é uma medida linear. E o que é isso? É como se eu conseguisse abrir essa figura aqui e colocar várias linhas retas. Então, e medir isso. E aí o que vai acontecer? Vai ser a soma dos lados. Quer um exemplo? Se isso aqui fosse um terreno e eu quisesse cercar ele, quanto eu precisava comprar de cerca? Tá aqui, ó. Beleza. Aí, cerquei. Agora eu quero, por exemplo, plantar alguma coisa. Eu preciso saber qual é a área que eu tenho para plantio. Então eu vou colocar aqui, ó, e separar, né? Vários quadradinhos. E esses quadradinhos aqui é sempre de 1 por 1, tá? Por isso que eu coloquei, ó, 5 unidades de medida, separei em 5 partes. 3 unidades de medida, separei em 3 partes. Se eu quiser saber a área, é só contar quantos quadradinhos tem aqui. Ou fazer a multiplicação. Depois, colhi, quero armazenar. Qual é o tamanho do recipiente que eu preciso para armazenar isso aí? Isso a gente chama de volume. De novo, ó, agora eu tenho base, a altura, e eu tenho um novo componente aqui, que é a profundidade. Figuras bidimensionais não tem profundidade, essa aqui tem. E aí eu tenho vários cubinhos aqui dentro, todos de 1 por 1, tá vendo? Fiz aqui na linha pontilhada para a gente reconhecer. Então eu tenho vários cubinhos aqui dentro, e aí eu vou contar quantos cubos desse tem. Bom, eu tenho aqui na frente 15, que a gente já viu a partir daqui, né? Eu tenho 15 aqui. E lá no fundo, como tem 2, eu tenho mais 15, então eu vou ter 30. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais, hein? Perímetro, soma dos lados. Pode ver que aqui eu não coloquei o valor de todos os lados, porque um retângulo tem lados paralelos de mesmo tamanho. Então se eu falei que aqui mede 5, aqui embaixo mede 5 também. Se aqui mede 3, aqui mede 3 também. Exemplificando isso aqui, então imagina que eu conseguisse abrir isso, eu ia ter duas linhas com 5, duas linhas com 3. Se eu somar tudo, 5 mais 5 mais 3 mais 3 vai dar 16 unidades de medida. Coloquei um lembrete aqui, que eu coloquei 2P. 2P significa perímetro. Se fosse P, P é semiperímetro nesse caso, tá? Toma cuidado com isso. Às vezes a gente vê lá 2P e não sabe o que é. Agora, para a área, cada figura tem uma fórmula diferente de calcular. No caso do perímetro, bom, eu poderia mudar a figura se fosse um triângulo. Era só somar os 3 lados do triângulo. E qualquer um desses aqui, se eu tiver as medidas, é só somar. Agora, para calcular a área é um pouquinho diferente. Para paralelogramos, eu vou ter base vezes altura. A gente viu lá no começo, base vezes altura. As outras figuras, elas vão ter outras fórmulas. E eu coloquei aqui para a gente lembrar como é que faz. Então, ó, paralelogramo, base vezes altura. Se for triângulo, base vezes altura dividido por 2. Por quê? Pego o paralelogramo aqui, ó, e vou traçar uma linha. O que aconteceu agora? Eu tenho o quê? 2 triângulos. Então, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Tá?
Aqui, ó, metade da área. Depois, losango. Apesar de também ter as faces, os lados opostos paralelos, para eu calcular a altura dele, a altura tem que ser um ângulo de 90 graus aqui, ia ser mais complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu pego diagonal menor, multiplico pela diagonal maior e divido por 2. Lembrando, gente, que diagonal é uma linha que une dois vértices não consecutivos, tá? Então aqui, ó, isso aqui é a diagonal. Mas você fala, mas esse risco aqui não está na diagonal. Ele tá. Porque diagonal é a união de dois vértices não consecutivos. Se os vértices forem consecutivos, é o lado, né? Toda vez que eu ligo dois vértices que não são consecutivos, eu chamo de diagonal. Certo? Então, diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. E no trapézio, eu tenho base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ah, mas pô, base é o que está embaixo. No caso de geometria, não. Base também, tá? Eu posso virar isso aqui de ponta cabeça. Como eu não sei qual é a posição que está a minha figura, eu uso como base maior e base menor. Certo? Algumas dicas aqui para a gente facilitar na hora de fazer o cálculo é o seguinte, ó. Nessa fórmula, nessa aqui e nesta aqui, se um dos valores for par, você já divide ele por 2 primeiro. Se os dois valores forem ímpar, isso aqui vai dar número quebrado de qualquer jeito. Mesma coisa aqui, se eu tiver uma das diagonais já for número par, já faz o cancelamento, vai te ajudar na hora de fazer a conta, certo? Bom, depois, cálculo de volume. Como é que eu calculo o volume? Volume aqui a gente vai falar só de volume de prismas, tá? E o que é um prisma? São poliedros, são figuras tridimensionais, que têm base e topo de mesmo formato, ou faces opostas de mesmo formato. Então, ó, se eu pegar aqui, eu tenho um retângulo aqui em cima e tenho um retângulo lá embaixo. As faces são iguais. Ou essa e essa aqui são iguais, ou a da frente e a do fundo são iguais. E aí é sempre a área da base multiplicada pela altura. Calculo aqui a área da base e multiplico ela pela altura. Lembra, gente, que eu posso escolher o que é a base, eu posso mudar a posição que está esse poliedro. Então, se eu quisesse colocar ele em pé, eu poderia. Nesse caso aqui, até usei para exemplificar diferente, porque eu tenho aqui um prisma de base triangular. Então, ó, pode ver que eu tenho um triângulo na frente e um triângulo aqui no fundo. Faces opostas iguais. Eu calculo a área do triângulo e multiplico por essa outra medida, que nesse caso aqui acabou sendo a profundidade, não a altura, porque a posição que está o meu polígono é outra. Se eu puser ele em pé, vai ser a área da base vezes a altura. Tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Outra coisa que a gente precisa lembrar é perímetro. Eu vou ter lá a minha unidade de medida qualquer. Pode ser metro, quilômetro, centímetro, polegada, não sei. Mas vai ser uma unidade de medida aqui. Quando eu tiver área, vai ser essa unidade de medida, só que ao quadrado. E depois, volume é unidade de medida ao cubo. Então a gente vai ver, por exemplo, se eu pegar em metros, bom, medir o perímetro, deu 15 metros. Medir a área, deu 25 metros quadrados. Medir o volume, deu 1000 metros cúbicos. É sempre assim que eu escrevo, tá? Mas isso aqui, ó, eu não levo em consideração na hora de fazer a conta. Tá bom? Próxima aula de geometria a gente vai ver um pouquinho sobre conversão dessas unidades de medida. Porque geralmente volume eu posso expressar em metro cúbico, mas a gente também expressa em litros. Tá? E as outras conversões também e a adequação para cada exercício que a gente for fazer, beleza? Bom,
Isso aqui foi um pouquinho, então, de cálculo de área, volume e perímetro. Se você gostou, curte aí, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, compartilha com seus colegas. Se for com alguma dúvida, deixa nos comentários que depois a gente responde. Valeu!